Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor torne firme a sua fé. Neste sábado, a Igreja relembra o martírio de João Batista. A liturgia nos convida a contemplar a coragem profética de João Batista, que não temeu denunciar o pecado, mesmo diante da ameaça de morte. Revistamo-nos também nós de coragem para caminhar na fé. Confiemos na proteção e na força que vem de Deus, buscando a graça necessária para viver a nossa vocação e missão. Celebremos com fé. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar. Uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, minha
vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E, imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a memória do martírio de São João Batista, as leituras nos convidam a refletir sobre coragem e fidelidade a Deus, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Na primeira leitura, Jeremias é enviado a anunciar aquilo que Deus lhe ordena, mesmo sabendo que enfrentará oposição. Mas Deus promete sustentá-lo, fortalecendo-o nas tribulações e o defendendo de todas as perseguições que hão de vir. Isso nos ensina a não confundir a fidelidade de Deus com a ausência de dificuldades. Às vezes, imaginamos que se estamos com Deus, tudo deveria dar certo conforme os nossos planos. Porém, a Bíblia nos mostra que muitos servos fiéis sofreram oposição.
O sinal da presença de Deus não é uma vida sem cruz. É a graça de não sermos abandonados quando carregamos a nossa cruz. É a graça de recebermos a força para vivermos a nossa missão. Com o salmista clamamos a Deus por essa força, para que Ele seja a nossa rocha protetora. O Salmo 70 que hoje cantamos reflete também a essência de João Batista. Ele foi consagrado desde o ventre materno para preparar os caminhos de Jesus. Foi sustentado por Deus até o fim, mesmo diante da prisão e da morte. No Evangelho de São Marcos, Herodes manda prender João Batista porque João lhe dizia: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. João não estava movido por ódio pessoal. Ele denunciava uma situação contrária à vontade de Deus. Embora Herodes se sentisse incomodado, reconhecia em João um homem justo e santo. Gostava de ouvi-lo, mas permanecia dividido interiormente. Esse detalhe do Evangelho nos ajuda a examinar a nossa própria consciência. É possível admirar a verdade sem obedecer a ela. É possível gostar de uma homilia, emocionar-se com uma oração e depois continuar se entregando ao mesmo pecado. Herodes ouvia João com interesse, mas não permitia que a palavra do profeta transformasse sua vida. A situação se agrava na festa de aniversário. Herodes faz um juramento precipitado diante dos convidados e promete à filha de Herodíades qualquer coisa que ela pedisse. Depois, por causa da pressão, da vaidade e do medo de perder a honra diante dos presentes, manda decapitar João Batista. Vemos assim uma sequência perigosa. Primeiro, uma consciência dividida. Depois, um desejo desordenado. Em seguida, uma palavra impensada. Finalmente, uma decisão injusta para proteger a própria imagem. Quantas vezes nós também podemos cair nessa armadilha? Talvez não em algo tão grave quanto o crime de Herodes, mas no desejo de parecer bons diante das pessoas. Por medo de críticas, podemos aceitar convites que ferem nossos valores. Para não decepcionar alguém, podemos fazer promessas que não conseguiremos cumprir. Para preservar uma reputação, podemos esconder a verdade. Para não perder uma amizade, podemos deixar de advertir com amor. A pressão do ambiente pode ser muito forte, mas ela não é maior do que a graça de Deus. Herodes tinha poder, mas não tinha liberdade interior. João estava preso, mas era verdadeiramente livre, porque não era escravo da aprovação, do prazer ou do medo. Esta é uma das grandes lições do martírio. A liberdade cristã não consiste em fazer tudo o que desejamos. Consiste em poder escolher o bem, mesmo quando o mal parece mais conveniente. O martírio de São João Batista é para nós um testemunho supremo de amor a Deus, pois permaneceu fiel até o fim. Nem todos nós seremos chamados ao martírio de sangue, mas todos somos chamados ao testemunho diário. Há um pequeno martírio da fidelidade em cada renúncia escondida, em cada pecado evitado, em cada verdade dita com caridade, em cada perdão concedido, em cada sofrimento oferecido a Deus sem revolta e em cada escolha pela honestidade quando ninguém está olhando. Hoje, nós podemos pedir ao Senhor 3 graças. A primeira é a coragem de Jeremias, não ter medo quando precisamos cumprir uma missão. A segunda é a confiança do salmista,
reconhecer que Deus é nossa força e esperança. A terceira é a integridade de João Batista. Não permitir que a vaidade, o medo ou a pressão dos outros nos façam trair a consciência iluminada pela palavra. Hoje, elevemos as nossas orações a Deus e peçamos que, assim como sustentou a Jeremias e a João Batista, Ele também nos sustente na nossa caminhada de fé. Que a nossa vida se torne encontro, testemunho e missão. São João Batista, rogai por nós. Oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia e de justiça, nós vos louvamos pela vossa palavra que hoje toca o nosso coração e pelo testemunho de São João Batista que nos inspira. Nós nos colocamos diante de vós com confiança. Vós sois a nossa esperança e a nossa força. Desde o início da nossa vida, vós nos sustentais. Nas provações, vós permaneceis conosco. Neste dia nós vos pedimos, dai-nos um coração fiel como o de São João Batista. Quando tivermos medo de fazer o que é certo, fortalecei-nos. Quando a opinião dos outros ameaçar calar a nossa fé, fazei-nos recordar que o vosso olhar é o que verdadeiramente importa. Mostrai-nos aquilo que precisa ser corrigido, abandonado ou reconciliado, e dai-nos coragem para não adiarmos a conversão. Sustentai os cristãos perseguidos, fortalecei aqueles que sofrem por permanecer fiéis ao Evangelho e consolai os que enfrentam injustiças. Pela intercessão de São João Batista, fazei de nós testemunhas firmes de Cristo, que a nossa boca anuncie a vossa justiça e que as nossas atitudes revelem a beleza da vossa salvação. Recebei a nossa vida, purificai os nossos desejos e conduzi-nos pela graça do Espírito Santo à plena comunhão convosco. Nas cidades grandes, aproximai os que estão distantes e fazei nascer comunidades vivas, fraternas e missionárias, e ajudai-nos a viver a nossa vocação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Lembre-se, o Senhor está sempre conosco. Ele nos dá força, Ele nos ampara e nos ajuda a cumprir nossa missão. Não tenhamos medo. Confiemos no Senhor. Apoie este trabalho de evangelização deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um sábado abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.